Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Olá, minha gente, como vocês estão? Como eu gosto de fazer, né? Eu gosto de trazer aqui para vocês minhas falas em alguns eventos. Faz até um tempinho, né, que eu não trago isso, que eu tenho participado de vários, alguns gravados, outros não. Mas recentemente eu tenho participado de alguns, tenho que trazer ainda aqui as mesas de lançamento ali da Flip. Eu vou postar aqui o áudio para vocês também, que são dos dias 1 e 2 de agosto, onde eu fiz o lançamento do meu livro novo, Ensaios sobre o Colonialismo. E aqui eu quero trazer hoje uma fala mais recente que eu fiz ali no Instituto de Psicologia da USP, no último dia 14 de agosto. Eu fui convidada pelo AGE, que é o Ambulatório de Generalidades do Instituto de Psicologia da USP, e eles promoveram o segundo colóquio desse grupo, e esse ano teve parceria também do Legessex, que é lá da UFRRJ. Foi um encontro bem legal, sabe? Falamos sobre clínica, política, educação, e a gente pensou várias coisas, né? Sobre sociedade, etc. A mesa que eu participei foi a última mesa do congresso, do colóquio, e quem estava mediando essa mesa foi a Kika Mellin, e teve também o debate que envolvia a presença da Priscila Santos de Souza, que é maravilhosa, psicanalista fanoniana, e também eu pude conhecer, ainda aqui online, a pesquisadora também, psicóloga, está estudando doutorado na Unesp, que é a Leonora Maniglia Macedo, uma travesti também. E assim, essa conversa está muito boa. Convido vocês para acompanhar desde o começo aqui. Eu vou deixar a fala de todas as pessoas. E a minha fala está dentro de uma temática que está dentro do meu livro Ensaios sobre o Colonialismo, logo no prólogo, que é aquele texto chamado A Quarta Ferida Narcísica do Ocidente. Então, gente, venham comigo, espero que vocês curtam, gostem e que o debate fique importante para vocês também. Quem quiser ver carinhas, rostos e ver a cena, tá no YouTube e você pode verificar e assistir todas as mesas desse dia da tarde e da manhã também pelo canal do YouTube do Instituto de Psicologia da USP. Ou se você quiser ver essa mesa específica, eu vou deixar o link na descrição deste episódio. Então venham comigo e até daqui a pouquinho. Queria agradecer as mesas anteriores, dizer que esse colóquio está sendo muito potente e que eu tenho certeza que essa mesa também será com essas participantes incríveis que a gente vai ter aqui hoje. A Leonora, por motivos pessoais de trabalho, não conseguiu estar aqui com a gente hoje, mas vai entrar online. Eu vou começar a fala por ela, porque às 18 horas, infelizmente, ela vai ter que sair, e depois eu passo a fala para a Andreone e para a Priscila. Tá bom? Então, Leonora, vou te apresentar. Leonora Maniglia Macedo, doutoranda em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela Unesp Bauru, mestra em Educação Sexual pela Unesp Araraquara, especialista e docente em Psicanálise e Relações de Gênero pelo IPERG, bacharelado em Psicologia pela Unesp de Assis, atua na clínica majoritariamente com pessoas trans e não binárias e pesquisa gênero sobre uma perspectiva transdisciplinar, dialogando a psicanálise, a decolonialidade e ao transfeminismo.
prazer, primeiramente. Muito obrigada pelo convite, Kika, pela oportunidade de estar aqui hoje falando. Infelizmente, não estou presencialmente, queria estar aí para conhecer mais pessoas, né? Acho que faz uma diferença estar presencialmente, estar virtual, mas vou fazer meu máximo para ter o mínimo de distância possível aqui mesmo virtualmente. Então, pensei em trazer uma fala aqui hoje sobre um pouco da minha pesquisa mesmo, e eu acho que antes de eu começar é importante poder também contextualizar, né, de onde eu falo, qual é um pouco da minha trajetória, para além da questão do currículo Lattes, né, que eu acho que faz uma diferença, e também não só a trajetória pessoal, também a trajetória do currículo acadêmico, porque eu acho que as duas coisas se atravessaram bastante nos meus processos por aqui, de pesquisa, inclusive, e acho que a minha fala é muito atravessada por isso e justifica, inclusive, por que eu vou falar o que eu vou falar aqui hoje. Então, eu me entendo uma pessoa não binária, eu sou uma travesti, entendo a travestilidade a partir desse lugar, nem homem, nem mulher. E ao longo do meu percurso de pesquisa, quando eu quis iniciar a pesquisa sobre gênero, sobre não binariedade, hoje a gente já pensa que existe uma escassez muito grande sobre essa temática na literatura científica. Quando eu comecei lá uns 8, 7, 9 anos atrás, a escassez era maior ainda, e quando eu trazia essa temática para professores, para colegas, tinha uma resistência muito grande, inclusive dentro do próprio curso de psicologia, e muitas vezes eu sentia que a minha identidade era posta em xeque, como se essa identidade não binária fosse uma chacota, né? Uma invenção, uma coisa assim, né, que não existe, uma coisa de Twitter, né, que falaram para mim uma vez que era a identidade de Twitter. Então, acho que essa pesquisa partiu, no começo, lá atrás, de uma necessidade de validação, de certa forma, né, acho que eu fui coagida a pesquisar o que eu pesquisei para poder validar o meu próprio corpo, minha própria identidade, e acabei fazendo iniciação científica com essa necessidade de certa validação, com essa coação, de poder me validar, e segui com mestrado também, pensando as identidades não binárias, em específico. Busquei a Patrícia Porchat, para quem, acho que imagino que muitos de vocês devem conhecê-la, fui buscar por ela, né, fazer faculdade em Assis, ela nem dava aula em Assis, e eu queria fazer só com ela, porque ela é uma grande referência na temática das transidentidades na psicanálise, e eu gostava muito do trabalho dela, fazia sentido para mim, e venho trabalhando com ela desde então, na iniciação científica, no mestrado e agora no doutorado. Mas eu tentava pensar por meio de uma perspectiva psicanalítica, só que a psicanálise por si só não me satisfazia, não me dava conta, para mim, da necessidade de pensar o gênero para além dessa perspectiva tão quadrada que muitas vezes a gente se depara em alguns discursos, e acabei buscando por outras fontes para poder tentar pensar uma outra forma de pensar essa psicanálise, essa metapsicologia, talvez, pensando desde o começo o processo do tornar-se uma identidade, do assumir uma identidade de gênero. Então, eu venho pensando nesse caminho, justamente como eu disse, né, da validação da identidade, de como é possível, sim, que sujeitos se tornem pessoas não binárias, se tornem pessoas trans. Mas do mestrado para o doutorado eu dei uma viradinha de chave que foi tentar pensar que eu cansei de tentar me validar, né? Porque acho que eu já estou bastante validada, não preciso também da validação dos outros, né? Acho que nenhuma pessoa trans necessita da validação de ninguém. A gente existe e estamos aí vivendo, né? Enquanto as pessoas estão querendo que a gente se valide. E aí, do mestrado para o doutorado, eu fiz uma virada de chave para tentar pensar o tornar-se cis. E agora estou nesse processo de pesquisa para pensar essa cisgeneridade enquanto uma produção também artificial e como esse processo pode ser pensado a partir de uma metapsicologia psicanalítica, em diálogo com o transfeminismo, com estudos decoloniais, com a teoria queer, pensando diferentes perspectivas, inclusive, né, atravessamentos de raça, atravessamentos de corponormatividade, pensando as deficiências, como tudo isso vai configurando moldes de gênero e que a gente é costurada por esses moldes. Então, acho que é importante trazer esse contexto para eu poder iniciar, de fato, o que eu pensei em trazer aqui hoje, que é justamente essa ideia de como pensar o gênero a partir desse tornar-se de um gênero a partir de uma perspectiva da psicanálise que seja um pouco mais crítica. Então, desde que esse debate sobre o gênero ele vem sendo construído, acredito que existem aí muitas perspectivas diferentes, existem muitas áreas de saberes diferentes que vão tentando se aproximar desse conceito, e até hoje não existe um consenso propriamente dito sobre o que é o gênero,
de fato, porque a gente pode pensar pela antropologia, pela sociologia, pela biologia, pela psicanálise e por diversas outras abordagens diferentes, pensar esse conceito, mas, de alguma forma, acredito, e para mim vem me ajudando muito a pensar dessa maneira, que existem perspectivas mais ligadas a um lugar essencialista e a um lugar mais construtivista. E acho que é importante reforçar essas divisões e como talvez esteja um problema que a gente esteja dividindo de fato, porque talvez as duas possam dialogar. Então, o que eu pensei em trazer hoje é sobre esse diálogo, tá? Se alguém tiver pergunta, não sei como que vai ser depois, se a gente vai abrir roda de pergunta aqui, se vai ter momentos de conversa, mas também gosto de conversar bastante. As perguntas vêm depois, mas se você quiser fazer esse diálogo já agora durante a tua fala, também pode ser uma opção, como você preferir. Tá bom, se alguém tiver alguma questão, pergunta ou comentário, fiquem à vontade para fazer a qualquer momento, por mim não tem problema não. Então, essas perspectivas essencialistas, acredito que vem de um lugar muito ligado à biologia, ligado a um discurso que vai tentar buscar esse gênero como algo inato, e muitas vezes, muitos desses discursos vão tentar trazer uma perspectiva, inclusive, de que o gênero ele é homem e mulher, sexo e gênero são o mesmo conceito, de que não existe uma diferença, e outras perspectivas que também são essencialistas vão tentar justificar a existência de corpos trans a partir de dispositivos médicos. Por exemplo, a genética, alguns estudos que vão investigar o feto, a formação do feto, como sujeitos trans se tornam trans já no feto, como pessoa trans se torna trans a partir das questões neuroanatômicas, enfim, diversos discursos diferentes. E de perspectivas construtivistas, é claro, a gente vai pensar muito mais nessa questão da construção social, das relações sociais, do papel da cultura, do papel das relações de fato, né, das vivências, dos vínculos, das leis, das normas, e como isso vai construindo o gênero ao longo do processo de subjetivação. E a psicanálise, eu acho que, em muitos momentos, pensando muito em Freud, com quem eu trabalho mais, né, ele traz muito essas noções, tanto essencialistas quanto construtivistas, de alguma maneira, ainda que ele não trabalhe especificamente com um conceito de gênero, que não é um conceito de sua época, de fato. Então, ele vai trazer as ideias de masculinidade, de feminilidade, e a partir disso tentar se debruçar nessas diferenças desses papéis de gênero por meio de diferentes olhares, tanto olhares mais biológicos, quanto olhares mais sociais e vinculares, afetivos, né? Então, acho que é muito importante a gente poder fazer esse olhar crítico sobre o Freud, que muitas vezes produziu discursos de gênero através das afirmações dele sobre as mulheres histéricas, desse discurso muito rígido sobre a histeria enquanto um lugar vinculado à feminilidade em muitos momentos, do papel da castração, da inveja do pênis, de como todos esses dados já são feitos, né, relacionados aos lugares que diferentes corpos ocupam, referentes à sua diferença sexual. Porém, acho que esse debate também já é algo que não necessariamente cabe mais, porque hoje em dia a gente já tem tantos psicanalistas que estão trazendo noções muito mais contemporâneas sobre as perspectivas de formação mesmo de gênero, de compreensão desse gênero, que não necessariamente vão se fixar nesses lugares tão simples e reducionistas. Então, eu venho tentando pensar essas articulações, por exemplo, por meio do vínculo. A psicanálise vincular, as teorias psicanalísticas dos vínculos, a psicanálise que é muito forte na Argentina, por exemplo, e muitos autores franceses que vão trabalhar com a psicanálise dos vínculos, trazendo o papel da intersubjetividade, e eu penso muito que o gênero, por ser relacional, o vínculo impreterivelmente estabelece lugares de gênero e transmissões psíquicas geracionais, estabelece diferentes interditos e proibições a partir do contexto grupal, em que nós vamos aprendendo desde crianças quais são os lugares que nós devemos ocupar devido à nossa diferença sexual. Então, essa diferença sexual que é real, mas não necessariamente binária, mas é uma diferença que existe, ela é atribuída e banhada de significados, e esses significados vão sendo reiterados por meio das normas, dos vínculos, da construção das famílias, das leis sociais, e isso vai, de alguma maneira, impactando o intrapsíquico, a intrasubjetividade, nos termos da Janine Puget e Dora Bernstein. Então, vem tentando articular essa discussão
como pensar que esse essencialismo e esse construtivismo, na verdade, podem ser pensados juntamente, porque, como eu disse, né, a diferença biológica, ela é real e ela é banhada de significado, mas esses significados, eles são construídos a partir de uma lógica construtivista, de uma lógica das normas sociais, e por meio disso fica um tanto quanto banal que a gente, muitas vezes, alguns discursos vão levar ou para um lado extremamente construtivista e ignorar a influência do biológico sobre a construção do gênero, e outros discursos vão levar justamente ao lugar oposto disso e pensar só o biológico em detrimento das questões sociais. Só que essas questões elas já estão totalmente relacionadas e entrelaçadas, porque hoje nós construímos a nossa biologia, nós produzimos um real de corpo por meio de interferências aí plásticas e cirúrgicas e hormonais, e não só para pessoas trans, eu estou dizendo aqui, né, as pessoas cisgêneras também. Então, acredito que é um detalhe que muitas vezes escapa desse debate, e que eu acho que pensar cisgeneridade, por exemplo, pode abrir um caminho para pensar esse diálogo mais específico, e eu venho tentando pensar, discutir como que a cisgeneridade também é uma produção artificial e como os nossos corpos trans são postos em xeque, justamente porque a cisgeneridade tem muitas dificuldades de colocar a si mesma em debate, de colocar a si mesma sob esse olhar crítico. E a cisgeneridade, imagino que todo mundo aqui já tenha alguma grau de aproximação com debate sobre cisgeneridade. Infelizmente, a academia ainda não tem tanto debate sobre a cisgeneridade quanto poderia ter, mas o Freud, já em 1905, três ensaios da teoria da sexualidade, ele traz a noção da bissexualidade psíquica, com quem eu venho trabalhando, e essa noção da bissexualidade psíquica abre alguns caminhos para pensar a rigidez da cisgeneridade. Porque muitas pessoas vão usar a bissexualidade psíquica para pensar mais no campo da sexualidade, da formação ali, né, de como o sujeito é bissexual, né, no sentido da libido, do investimento libidinal, mas ignoram que em muitos momentos o Freud trabalha com o conceito de bissexualidade psíquica como esse conjunto de características psicológicas masculinas e femininas que existe, que é inato, e que esse conjunto de características vai se diferenciando ao longo do desenvolvimento. E ele traz muito o papel das identificações edípicas como algo essencial para fazer essa diferenciação e uma divisão dessa bissexualidade psíquica, quase como que uma elaboração dessa bissexualidade psíquica, mas que outros autores, como, por exemplo, Haber, um psicanalista francês, que ele traz a noção de que a bissexualidade psíquica ela é regressiva e que a gente oscila em diferentes momentos dessa bissexualidade, de uma maior cisão ou de uma maior fusão entre esses polos diferentes. E pensar nesses polos por si só já é uma produção desse discurso construtivista, porque essa ideia de que o gênero é dividido em dois polos, ele já vem de um lugar muito específico, de um discurso específico, colonial, que atribui lugares próprios para cada corpo, e que cada corpo tem que seguir diferentes normas. Então, pensar o masculino e o feminino já é uma questão muito complexa, porque a gente entra nessa contradição do que significa ser masculino e ser feminino, em detrimento da possibilidade múltipla de existência de corpos. E com esse desdobramento da bissexualidade psíquica, em relação aos vínculos, em relação a essas interdições e proibições que nos são postas desde crianças sobre como nós devemos nos portar, sobre como nós devemos agir e performar e lidar com a nossa sexualidade, tudo isso vai fazendo com que a bissexualidade, esse conjunto inicial de possibilidades múltiplas do que nós podemos ser, seja cindido em polos e nesses polos existe uma restrição muito forte em que um precisa reprimir o outro para assumir uma identidade. E o foco dessa perspectiva talvez seja pensar como corpos não binários, como corpos trans, tensionam essa rigidez dessa cisão. Porque a existência de uma travesti, a existência de um homem trans, de um corpo não binário, de todas as outras identidades, que são sim inventadas, que podem sim continuar sendo inventadas daqui para frente, quantas mais quiserem, porque a identidade homem e mulher também foram inventadas em algum momento. Então, essa multiplicidade de possibilidades de ser e existir perante o mundo diz de uma possibilidade outra de elaboração dessa bissexualidade psíquica, que a cisgeneridade sequer se dá o trabalho de pensar. E muitas vezes isso alcança, inclusive, a clínica psicanalítica, porque os próprios psicanalistas não conseguem lidar com a própria rigidez da sua cisão binária
e rígida, e essa dureza desse lugar, né, masculino ou feminino, de uma forma tão quadrada, que existe uma dificuldade de se escutar a multiplicidade de outro paciente. Mas não só de pessoas cisgêneras, é claro, né? Na clínica eu atendo majoritariamente pessoas não binárias, pessoas trans, e muitas vezes, com muita frequência, já surgiu essa preocupação de pessoas que foram atendidas por pessoas trans e que passaram também por violências dentro da clínica, porque essa rigidez, ela acaba sendo estruturada na sociedade, a gente cresce sendo ensinado que existem duas formas, e apenas duas, de ser e estar perante o mundo. E nesse processo de cisão, a gente aprende também que é natural que a gente reprima, que é natural que para que eu seja travesti, que eu tenho que abandonar a minha masculinidade. Também isso afeta os corpos trans. E afeta os corpos de homens e mulheres cisgêneras, em especial, porque isso se torna quase que uma perseguição constante e uma tentativa constante de validação e de repressão daquilo que não diz respeito ao polo que se é assumido. Então, dentro toda essa discussão de desenvolvimentismo, de uma perspectiva mais desenvolvimentista, mais construtivista, e uma perspectiva mais essencialista, talvez a gente possa encontrar diálogos e pensar que essa diferença sexual, ela atribui, sim, valores. Eu gosto muito de focar nisso, porque eu sinto um certo distanciamento quando a gente foca somente no psíquico para pensar o gênero e ignora que nós, pessoas trans, temos materialidade biológica. Nós temos uma materialidade biológica. E a nossa materialidade, não no sentido de muitos debates que eu venho visto aí na internet, né, dessa materialidade problemática, mas na materialidade que corpos trans existem, corpos trans não binários existem. Quando eu não usava hormônio ainda, não tinha peito, não tinha mudado meu corpo, não era diferente, assim, né, dentro de uma lógica muito quadrada, cisgênera, binária, eu já era uma pessoa não binária, que o meu corpo materialmente existia. E essa materialidade, ela diz do lugar que eu ocupo na sociedade, ela diz do lugar que eu ocupo na configuração dos meus vínculos. Então, e essa materialidade, ela é regada pelo biológico. Principalmente quando a gente vai lá e faz as transições hormonais, e aí convido pessoas cisgêneras a testarem uma transição hormonal para ver como que essa transição, ela afeta, de fato, o nosso humor, e afeta o nosso corpo, e afeta a libido, e afeta tudo. Então, esse biológico e esse gênero que vão entrando num lugar indissociável, mas de construção, e que não é um lugar findado. Eu gosto de brincar que estou travesti, né? Já estive bicha, já estive não binária, já estive travesti, estou travesti no momento, e sabe-se lá onde que estarei no futuro. Isso não é uma questão, porque as identidades não estão findadas em si. E que a gente possa também trazer isso para a cisgeneridade na possibilidade desse flerte com a brincadeira, com o trânsito, com o flertar com essa hibridez que o Tamiayush traz, né, essa hibridez, essa mistura do que é possível que a gente se torne a partir de lugares outros de elaboração das nossas questões de gênero e que permitam que a gente possa ser e estar de uma maneira mais confortável e mais honesta com quem a gente é. Então, acho que, de modo geral, era mais esse debate, que eu sei que eu tenho um tempo bem curtinho aqui para falar, né? Eu poderia falar 4 horas aqui, não ia cansar, porque eu gosto bastante de falar, mas tem que fazer curtinho para poder passar a palavra para a próxima pessoa também. Obrigada, Leonora. A gente depois vai abrir para perguntas e vamos aflorar esse debate. Vou passar a palavra, então, agora para Andreone Medrado, que é travesti, bióloga pela Unifel, psicóloga pela USP, mestre em Filosofia e Fisiologia Humana pela IB-USP e doutora em Psicologia pelo IB-USP. Sua pesquisa investiga as relações entre nojo, desejo, gênero e sexualidade, com foco nas dinâmicas de poder e nos marcadores sociais da diferença. Articula psicologia crítica, teorias anticoloniais e estudos de gênero para analisar como o desejo é regulado por discursos normativos. É coautora de Não Monogamia, Trânsitos entre Raça, Gênero e Sexualidade e autora do livro Ensaios sobre o Colonialismo, Higienização, Corpos, Fé e Subjetividades em Disputa, ambos pela editora Telha.
É docente, palestrante e escritora, e também fundadora do podcast Devaneios Filosóficos. Bem-vinda, Andreone. Boa tarde, obrigada primeiro pelo convite, agradecer por estar aqui mais uma vez. A gente fala que vai sair da USP, mas não adianta muito, né? Quero começar falando assim que depois da fala de Leonora vou tentar costurar com algumas coisas que eu também fui pensando, porque acho que esse processo de construção do ser humano, né, construção da identidade, está ligeiramente ligado ao tema que eu gostaria de falar aqui hoje, que é sobre as feridas narcísicas. Não sou psicanalista, mas acho que o termo narcísico acho que cai bem, né, para falar aqui. E pensar que, assim, quando a gente está falando de corpo, quando está falando de raça, de classe, de vários outros marcadores sociais da diferença, a gente está falando também de um espaço localizado, tanto no discurso quanto geograficamente, da construção do que é um ser humano. E aí, quando a gente está pensando o que é um ser humano, qual é o ser humano que vale, a gente também tem que pensar quais são os conhecimentos que constroem esses seres humanos. E eu estava conversando com uma amiga, que é a Caia Maria, que é uma travesti também, que estuda muito sobre arquivos e memórias, e ela estava falando uma coisa interessante, que é o modo como a memória ela é registrada, muda também a memória não, a história. O modo como a história é registrada muda a própria história. A gente tem um grande espaço de tempo na história ocidental, que a história foi escrita e memorizada por livros. Antes disso, por um bom tempo, e até hoje em várias culturas, de modo oral. Mas aí vem o Ocidente, institucionaliza o modo de memória e história com livros. E a partir de um tempo isso ficou bastante séculos, e agora a gente já tem uma outra forma de registrar experiências. E no âmbito, por exemplo, de travestilidades e identidades de gênero, a gente vive um modo de registro de memória que não cabe só nos livros. Como a Leonora foi falando também, as redes sociais têm esse papel importante também na produção da identidade, na produção do grupo, e até as próprias redes sociais estão servindo como um lugar de acervo histórico. Tem muitos debates, muitas conversas sobre não binaridade, travestilidade, que ainda não estão nos livros, mas que estão na história. E que história que é essa? Essa história contada, narrada e registrada em outras mídias que o academicismo ainda não quer olhar muito, porque até hoje, se você quiser fazer uma tese de doutorado ou um pós-doutorado colocando episódio de podcast como referência, colocando um post do Instagram como referência, colocando um show que você foi assistir, um curso no Sesc, vai ser considerado menos acadêmico do que se você chegar lá e usar o nome da vez de hoje, né, colocar Heidegger nesses nomes. Até mesmo o próprio Fanon, quando vai escrever seu livro, que hoje a branquitude adora falar que lê, que é Pele Negra, Máscaras Brancas, foi um livro que não foi aceito na ocasião porque não estava na linguagem esperada para aquele contexto. Então, mesmo dentro de períodos históricos onde a escrita e o livro é o registro, existe um jeito certo de registrar. Hoje em dia a gente enfrenta uma outra forma ainda, que aí eu acho que são esses desafios. E aí, pensando nessa forma de produção do conhecimento, conta-se que no Ocidente a gente tem pelo menos 3 feridas narcísicas. E eu falo no Ocidente porque o mundo é muito grande para a gente falar que o conhecimento é produzido assim, é só no Ocidente mesmo. E a primeira ferida narcísica vai ser a ferida que a gente pode chamar sobre retirar a Terra do centro do universo. Porque por muito tempo, nas narrativas mitológicas, e até defendido pela própria instituição da Igreja, a ideia de que a Terra habitava o centro do universo. Acho que eu vou espirrar em algum momento. A ideia de que a Terra habitava o centro do universo era o conhecimento máximo. Tudo isso nesse lugar narcísico mesmo, de que o objeto se voltava para o próprio objeto e tudo que existia dizia sobre o objeto. Até que lá no Egito já tinha muito esses estudos, mas o Ocidente captura essa narrativa a partir também de outros nomes, e quem vai ficar com a fama vai ser uma pessoa chamada Copérnico. Copérnico vai ter essa fama de que vai propor o heliocentrismo, e na hora que propõe o heliocentrismo, a Terra, que era o centro do universo e tudo girava ao redor da Terra, ela é disposicionada. E a partir de agora a Terra é mais um ponto, um pálido ponto azul circulando ao redor do Sol, que circula ao redor de outras estrelas, e assim por diante. Então o Ocidente foi ferido no seu narcisismo pela primeira vez. Um segundo momento de ferida, que já é bem mais recente, foi quando a teoria da evolução foi proposta. Porque até então se acreditava que uma entidade havia
construído um planeta chamado Terra, e nesse planeta havia mexido no barro e construiu o ser humano. Só que construiu o ser humano depois de construir todas as outras criaturas, logo o ser humano seria essa criatura máxima. Que Aristóteles, dentro da proposta de escala natural, vai dizer que existe o grau de desenvolvimento das espécies, e a espécie mais desenvolvida era o ser humano, era o Homo sapiens, que a gente chamaria hoje. Essa ferida ela é uma ferida bem crítica, porque hoje a biologia diria que uma barata, um fungo, uma planta e nós somos igualmente evoluídos. Porque nós estamos vivendo no mesmo momento histórico, então a evolução está para todos os corpos. E aí, nesse momento que eu tiro o ser humano, uma criatura, que até hoje a gente fala muito disso, que é o único ser que é racional, eu venho da biologia, né? E até hoje eu não consegui encontrar por que acham que é o único racional. Né? Todos os animais e plantas e vários organismos sentem e pensam de formas diferentes e algumas formas bem parecidas também. Mas mesmo assim, o ser humano era o mais evoluído porque, inclusive, era a imagem e semelhança de Deus. E a partir do momento que vem uma pessoa lá da Inglaterra e fala assim, olha, na verdade, não é bem assim. O ser humano evoluiu de um processo que deu sentido até para a vida de uma barata. Só que a gente está falando de Ocidente, né? E o Ocidente ele faz uma coisa que é quase o próprio modo de trabalho, que é roubar histórias. Quando a gente escuta de um modo muito democrático falar de teoria da evolução, a gente escuta falar de Darwin e Wallace. Quem aqui já ouviu falar de Wallace também? Ninguém? Uma pessoa. Porque assim, Darwin é o pai da evolução, o livro que vai falar a evolução das espécies por seleção natural. Darwin esperou 20 anos depois da expedição que ele fez ao redor do mundo, ali ao redor das Américas, para poder publicar o livro que ele fez. Por que ele esperou 20 anos? Porque o poder hegemônico da época, a igreja, não autorizaria dizer que, na verdade, todo mundo descende de um ancestral comum. E Darwin foi construindo uma carreira dentro da academia, publicando vários artigos, vários livros, até que alguém troca cartas com Darwin, que é Wallace, Robert Wallace. E o Wallace começa a trocar cartas com Darwin, e Darwin descobre que, na verdade, tem alguém na Malásia, que também é britânico, mas estava na Malásia, que estava pensando coisas parecidas. E aí, para não perder o que ele já tinha feito há 20 anos, ele vai lá e publica esse tal livro, que tem suas contribuições realmente muito importantes. Mas, de novo, a história do Ocidente ela é feita de apropriações. E a apropriação feita é que, 1000 anos antes da teoria da evolução ser publicada, já tinha um muçulmano que tinha proposto algo muito parecido e que tinha um livro chamado A Vida dos Animais, e que nesse livro falava também que os animais buscavam por recursos, quanto mais recursos eles poderiam se reproduzir mais, deixar descendentes, que é mais ou menos a ideia de seleção natural também. Mas quase ninguém escuta falar esse nome. Quase ninguém escuta falar de Al-Jarris, que foi essa pessoa muçulmana 1000 anos antes de Darwin, que propõe essa questão. E aí, mais uma vez, né, o Ocidente foi ferido pela segunda vez no seu conhecimento. Não é mais o centro do universo e não é mais o centro da vida também. E aí tem uma terceira ferida narcísica que é atribuída a Freud, com algumas questões, mas que Freud vai falar numa carta no encontro de psicanálise, que a psicanálise vai ser essa terceira ferida narcísica, porque se o mundo já foi tirado do centro do universo, o ser humano do centro da vida, agora eu estou tirando o próprio sujeito da vida, do centro da vida do sujeito, já que o sujeito não se conhece tanto quanto acredita. Se você achava que você tinha propriedade sobre a sua mente, o seu corpo, agora temos um inconsciente, que nem você entende tão bem assim. E, portanto, por isso é inconsciente. E aí tem a terceira queda do conhecimento humano pelo narcisismo. Não é dono do universo, não é dono da vida, não é dono de si. E aí o tempo foi passando, né, e algumas pessoas foram pensando, propondo essas ideias sobre, essas feridas disposicionam um ser de algum lugar. Que ser que é esse que é disposicionado? Porque até hoje tem outros seres humanos que ainda não estão nem colocados no lugar de ser humano ainda. Então isso não funcionou para todo mundo. E aí é que eu proponho, e algumas outras pessoas também vêm pensando sobre, que existe uma quarta ferida narcísica. E acho que a ideia aqui dessa quarta ferida narcísica é a ferida de desposicionar o sujeito supostamente neutro desse seu lugar de neutro. Porque mesmo não sabendo profundamente sobre si, ainda é um sujeito. E é um sujeito, como já foi falado na mesa anterior, é um sujeito branco, supostamente heterossexual, monogâmico, cristão, norte global, burguês.
E esse é o sujeito que tem falado em todos os espaços, que tem decidido, definido, inclusive que tem construído essa noção de Ocidente. E é a partir dessa narrativa que a gente vai pensar que existe um processo a partir do qual o ser humano é construído, que é o colonialismo, que Fanon vai dizer que existe também uma atmosfera colonial, uma atmosfera colonialista, que é fundada na violência. A gente pode dizer que esse sujeito é um sujeito criado na violência. E aí, quando vem o anticolonialismo, que eu posso chamar que é esse discurso que nomeia e desposiciona o sujeito branco do centro da criação da vida, do discurso, das ideias, aí a gente fere narcisicamente de novo pela quarta vez. Talvez venham muitas outras. Eu acho que, por exemplo, nomear transgeneridades, nomear sexualidades é uma forma ou outra também da gente fazer essa ferida narcísica. Porque existe um ideal de pessoa, um ideal de ser humano, um ideal de construção, e é a partir desse ideal de construção que se desenha, de fato, quem tem o direito à vida. E se a gente for pensar dentro da proposta, né, dessa mesa, dessa fala, onde a gente está, que é a Universidade de São Paulo, quando a gente tem essa ferida narcísica, ela não acontece sozinha também, ela não acontece neutra, ela acontece com reações. E essas reações a gente vê no modo que as pessoas falam das coisas, no modo como convidam pessoas para participar de eventos, onde esses corpos ainda são posicionados, que corpos trans ainda é por muito tempo, e corpos negros também, posicionado num lugar que foi falado aqui de objeto. Então não adianta falar que está na universidade. Inclusive eu discordo muito quando as pessoas falam que agora estamos tendo pessoas negras na universidade. Sempre teve. Desde o primeiro dia que abriu a porta da universidade, sempre teve pessoas negras aqui dentro e uma quantidade bem expressiva. Mas a pergunta que deveria fazer é onde que elas estavam. Porque não eram as pessoas brancas que estavam servindo café, limpando o banheiro, varrendo o corredor. Tinha algumas, mas as pessoas negras estavam ali há muito tempo. E esse dizer de que agora que estamos vendo pessoas negras na universidade é um dizer que, inclusive, invisibiliza qualquer outra forma de existência que não seja a forma que decide e que produz conhecimento. E essas pessoas sempre estiveram por aqui. As pessoas negras sempre estiveram perto. Talvez não estiveram sempre numa mesa, numa aula, num tema, numa conversa, mas até aí a gente pode arriscar que sim. Tem uma pessoa que hoje é professora na Universidade Federal de São Carlos, que chama Mariana Berimbau, e ela defendeu uma tese que foi feita aqui na Universidade de São Paulo para mostrar como que a fundação da Universidade de São Paulo estava associada ao período racista que ela foi construída. Em outras palavras, como que o racismo construiu a própria Universidade de São Paulo. E se o racismo construiu a Universidade de São Paulo, foi também porque as pessoas daqui de dentro, que sempre colocaram pessoas negras na pesquisa, colocaram pessoas negras no lugar de um objeto de pesquisa. As pessoas se interessam muito por pessoas negras e pessoas trans, mas não necessariamente no sentido de entender o que é uma pessoa negra e uma pessoa trans. É no sentido de curar o que é essa pessoa. A psicanálise, a psiquiatria sempre falaram de pessoas trans. Tem um texto de um amigo que chama Stona, José Stona, e o texto se chama Transfobias Psicanalíticas. E esse texto ele começa a reunir vários pedacinhos de contextos históricos de diferentes abordagens psicanalíticas, inclusive lacaniana, ou sobretudo, que mostra como que a transfobia faz parte de uma epistemologia mesmo da psicanálise, e não só da psicanálise, né? Faz parte da epistemologia da biologia, da psicologia, faz parte da linguagem, faz parte da linguística, faz parte de uma série de saberes que são produzidos para serem construídos como saberes que sempre toma por referência esse sujeito que não é neutro, mas que se propõe como neutro. E por que não é neutro? Porque não existe neutralidade. Mas quando a gente vai ouvir falar de sujeito, de psiquismo, de ideia, não se nomeia de que sujeito que a gente está falando. Eu atendo pessoas na clínica e várias vezes atendo pessoas que vão me procurar por questões de relações interraciais e tudo mais. As primeiras perguntas que eu falo é, quando eu não estou vendo a outra pessoa, como são as características dessa pessoa que você está trazendo aqui para a demanda? Porque isso conta. Não adianta falar, é a pessoa com quem eu me relaciono. Faz muita diferença se essa pessoa é uma pessoa cis, se é uma pessoa trans, se é uma pessoa negra, se é uma pessoa gorda. Porque o sujeito neutro ele só existe na fantasia colonialista. E a tendência que a gente tem, se a gente não der atenção para o que a gente está produzindo, é a gente cair naquelas coisas que, para quem leu Condenados da Terra, vai ver Fanon falando nas últimas partes, com muita veemência, que é o modo como a psiquiatria argelina, né, colonialista na Argélia, vai produzir a própria noção de sujeito.
Vai dizer que aqueles sujeitos eles têm um modo agressivo de ser porque eles têm uma região cerebral que seria o telencéfalo, né, que a gente pode pensar, que é o diencéfalo, vai chamar de pessoas diencefálicas, que são pessoas que têm uma fase de desenvolvimento cerebral anterior. E essa fase de desenvolvimento cerebral anterior justifica que as pessoas se comportem como tal, como pessoas violentas, como pessoas agressivas, sendo que, na verdade, essa violência é uma resposta a um certo comportamento. Mas aí tem sempre uma patologização. Eu falei isso em outra mesa também. Nos Estados Unidos, a psiquiatria criou um termo em 1850 chamado drapetomania, que drapeto significa fuga e mania, mania de fuga. Esse era o nome dado para as pessoas escravizadas que fugiam dos lugares que habitavam. E aí, como na narrativa colonialista a pessoa negra foi feita com a natureza, quase essa análise diencefálica, né, uma natureza de escravização, tentar fugir é tentar sair do seu lugar. E aí, para pessoas que não são cisgêneras, é quase a mesma coisa. Existe um modelo ideal de ser, de desejar e de amar, e qualquer pessoa que ame fora desse modelo, de algo que transborde essas caixas produzidas pelo sistema, não vai ser uma pessoa tentada ser compreendida nessas condições. Eu vou pegar o referencial desses narcisismos e vou ver se essa pessoa se encaixa aqui. Caso ela não se encaixe nesse escopo, eu tento produzir um outro lugar para trazer essa pessoa de volta. Tanto que por muito tempo eu falei que a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria são clínicas da subjetividade que buscam uma normalização do sujeito. E se a gente quer fazer algo minimamente distante disso, a primeira coisa que a gente não pode fazer é tentar normalizar um sujeito. É quando vai conversar com uma pessoa, com a teoria ou com alguma coisa, não tentar olhar para essa coisa encaixando a teoria. Senão vai ser como Monique Wittig fala no seu texto Pensamento Hétero. Com certeza Lacan encontrou o que ele procurava nas pessoas, porque ele colocou ali. Então se a gente coloca no sujeito, nas coisas, nas análises, uma teoria do sujeito, do desejo, da vontade, a gente vai encontrar. Só que para encontrar a gente tem que tirar, tem que despossuir essas pessoas. E para usar um exemplo daqui da universidade mesmo, a gente tem o Instituto de Psicologia com quase 50 anos de fundação, mais de 50 anos, quase 55 anos de fundação, entre o tempo que foi na Faculdade de Filosofia e o tempo que foi instituído aqui também. E até hoje a gente não tem uma disciplina que seja obrigatória que fale sobre gênero. Nesse sentido que a gente está propondo, o gênero para além do binário. A gente já teve algumas disciplinas optativas que falam disso, mas ainda é muito nesse foco de gênero ser homem, mulher e, às vezes, uma aula X sobre outros, né? E durante o meu doutorado, essa era uma preocupação que eu tinha, porque eu fui uma das pessoas que, na minha turma de graduação de psicologia aqui na USP, nós fundamos o primeiro coletivo negro também aqui no Instituto de Psicologia, que não tinha. E a gente fundou o primeiro coletivo negro aqui, e esse era um incômodo que a gente tinha, porque não tinha coletivos negros, e não porque não tinha mobilização, mas é difícil manter um coletivo com poucas pessoas, e a partir de 2017 é quando começa a entrar mais pessoas negras para estudar na graduação daqui também. E aí outra coisa que eu percebi era que tudo era falado em relação ao sujeito branco e cis heterossexual. Todas as teorias que a gente aprendia era sobre esse sujeito e eu sempre falava, tá faltando gente, né? Essa teoria não serve para mim, por exemplo. Tanto que pessoas negras e pessoas trans fazem pelo menos 2 ou 3 graduações, enquanto pessoas brancas fazem às vezes uma. Porque a gente tem que estudar a grade, porque tem que ser aprovado, né, nos cursos, mas a gente tem que estudar raça, e ainda tem que brigar para falar para as pessoas, falar assim, vocês podem colocar tal autoria, e a gente vai nas que estão mais sendo faladas. A gente fala de Fanon, Neuza Santos, vai falar de Virginia Bicudo, a gente não sai sugerindo todas que tem, que são muitas também. E aí é uma briga que o coletivo negro teve para isso, ainda não aconteceu também, e a gente tem que estudar sobre transgeneridade, porque o curso de psicologia não dá essa matéria para gente. E nós, pessoas negras e trans, saímos daqui, vamos atender no nosso consultório, quem que chega para a gente atender? Pessoas negras e pessoas trans. Aí a gente chega com esse conteúdo que a gente aprende na faculdade e coloca sobre a análise, sobre a terapia e percebe que não funciona. Ou funciona bem pouco. E aí aquela pessoa que vai procurar um acolhimento, às vezes ela sai mais ferida ainda, porque está indo procurar uma pessoa que se identifica como ela também e vai ouvir o que uma pessoa branca talvez falaria. Então, acho que esse é um outro lugar, né? A gente tem que fazer pelo menos 3 graduações dentro de uma só. Isso em qualquer área que a gente for pensar.
E aí foi por isso que em 2021, conversando com o Gabi, que é uma pessoa não binária, a gente queria fazer um grupo para poder estudar questões de gênero e sexualidade aqui dentro e achar um portal para divulgar para outras pessoas. E aí eu falei assim, se a gente fizesse, em vez de um curso ou um grupo, propusesse uma disciplina para ser aprovada pelo Instituto. A chance é muito pequena disso acontecer, mas, né, quem não arrisca também, talvez a gente não tenha. E aí foi quando a gente propôs para a grade do Instituto de Psicologia essa disciplina que hoje tem o nome geral de diversidade sexual e de gênero, mas que chama Desejos, Epistemologias e Políticas em Disputa entre Psicanálise e Psicologia, e foi aprovada sem nenhum tipo de barreira, sem nenhuma restrição, e a gente está agora no 3º ano dessa disciplina. E a questão é que aí como que eu faço também para quebrar esse pacto narcísico com a universidade de que sou eu, uma pessoa de fora, propondo isso, e aí, propondo isso para a instituição, só pessoas da instituição acessem. Aí a gente criou essa política, que todo ano a gente ia fazer o convite para pessoas ouvintes que não precisariam sequer ser alfabetizadas ou que estivessem algum dia na vida entrado na universidade. E aí, todo ano que a gente faz, a gente tem pelo menos o dobro de pessoas que se inscrevem. Eu estou falando em voz alta, mas o Instituto nem autoriza pessoas ouvintes, né? Mas esse ano a gente está com mais de 60 pessoas, por exemplo, na graduação. E o tema das aulas são questões voltadas a gênero, raça, classe, marcadores, só que o gênero para além do binário. E acontece, para quem quiser entrar nessa desobediência, tá? Às quartas-feiras, das 10 às 12, né? Nesse 2º semestre. E acho que é assim que a gente vai brigando de dentro, né? É assim que a gente vai questionando esses próprios saberes e trazendo essa nossa insurgência também. E para finalizar, trazendo ainda Fanon, eu falo de Fanon com bastante cuidado, porque aqui tem uma grande referência para mim em Fanon, né? Mas Fanon tem uma fala também que vai dizer ali em Os Condenados da Terra que toda geração tem que em algum momento encontrar sua missão e cumprir ou trair essa missão. Eu prefiro a traição. Eu acho que a gente precisa desobedecer, trair e rejeitar as normas, ainda que para rejeitar essas normas a gente precise usar as ferramentas daqui de dentro. Ainda que a gente precise derrubar os corpos e levar no próprio caminhão da instituição, a gente tem que derrubar esses corpos que estão... Não corpos de pessoas, tá, gente? Mas esses corpos desses conhecimentos... É bom falar, né? Porque esses conhecimentos... Mas vocês acham engraçado essas coisas, né? Mas é uma coisa que Conceição Evaristo falou na Flip, que aconteceu no começo agora de agosto, que ela estava falando assim, que as pessoas falam que pessoas negras são raivosas, que se deixar pessoas negras derrubam e matam todo mundo. E ela falou que não, a gente não é nada disso não. Pelo contrário, a nossa raiva é bem organizada. Porque se as mulheres negras quisessem mesmo acabar com todos os homens brancos, elas teriam acabado pela cozinha. Teriam envenenado todas as pessoas pela cozinha. E é o que eu ouvi também de outra mulher negra esses dias, que a nossa raiva ela precisa ser organizada. O nosso ódio, na verdade. Raiva eu acho pouco ainda. O ódio é um ódio organizado. E é um ódio organizado que se a gente quisesse propor os mesmos termos contra o sistema, aí a gente nem ia estar fazendo essa fala com esse tom mais ou menos, né? Eu sou uma pessoa calma, mas eu não sou uma pessoa pacificadora. Né? A minha raiva ela vai se organizando. Mas acho que é isso, por enquanto. Eu tinha que ter participado da primeira mesa hoje. A gente falou disso bastante. Bom, e agora, para debater essas duas falas, a não menos importante aqui, para conversar com a gente, Priscila Santos de Souza, psicanalista, doutora em psicologia clínica pelo IPUSP, é servidora técnica na UFABC e atual coordenadora geral do UFABC, não sei como é que fala. Faz parte do Laboratório de Psicanálise, Sociedade e Política do IPUSP e do Corpo de Professores do Instituto Gerar. É militante do Movimento de Mulheres Olga Benário e do Tamuiá Escola de Formação Popular. Priscila, bem-vinda. Olá, gente. Que alegria. É muito bom ter sido convidada para comentar esses trabalhos. Tem
tem algo privilegiado mesmo de poder estar nessa posição de diálogo, porque ele já convoca a partir de uma posição que a mim interroga, que é um pouco desse desconforto necessário, né? Que é estar numa posição mesmo de quem é interpelada da posição da sexualidade, da posição, muitas vezes, desse gênero binário que também me constitui. E poder falar, acho que me localizando a partir daí, é poder dizer dessa troca que eu acho que permite, a partir de outros espaços e outros tensionamentos que eu pratico e que também, a partir deste mesmo corpo, interpela esse campo da psicanálise, esse campo teórico, o campo da disputa política, ideológica, né? Que eu acho que eu me coloco. Então, acho que agradecer também essa oportunidade. Um aspecto que eu gostaria de comentar dos dois trabalhos, eu vou fazendo, acho que, algumas questões para a gente ir dialogando e para ambas, pensando de algumas interrogações que talvez eu consiga fazer do meu campo teórico, que é muito mais atravessado, enfim, pelo campo do feminismo, um campo do feminismo classista e que, portanto, compreende a importância dessa luta, né, das mulheres e aí também das mulheres trans, né, de toda essa, acho que, localização, né, da luta das mulheres e da racialidade, sobretudo. E toda vez que eu vou falar destes campos, eu parto do ponto de vista que tem uma série de outros campos ou debates que estão invisibilizados ou silenciados, inclusive na minha própria luta. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando como estes tensionamentos, essas disputas que eu faço, servem como furos ou possibilidades também de emancipação de outras áreas, né? Isso, obviamente, só posso pensar a partir da leitura, sobretudo, das feministas negras, que foram contando, né, da história, desse tensionamento todo da luta das mulheres negras, que também vai abrindo espaço, enfim, em primeiro momento, para a população gay nos Estados Unidos, para as mulheres trans, mas vai compreendendo como esse alicerce, né, que as mulheres negras fazem na sociedade, tem na sociedade, um pouco a Angela Davis, né? Quando isso se movimenta, quando isso desorganiza, também desorganiza outras bases, né? Então, talvez é um pouquinho daí que eu me autorizo a dialogar com vocês desse tema que é muito mais de encontro, ou dar uma aposta de encontro, né, com o tema de vocês, do que propriamente de qualquer tipo de saber que eu possa, né, interrogar aqui junto com vocês. Bom, o que desses tensionamentos me soam assim? E aí, primeiro, que eu aprendi uma série de questões, e o primeiro ponto como estudiosa do Fanon, eu também falo do Fanon com muito cuidado, porque ele é um autor bastante disputado nesse momento, né? Não sei se a palavra certa é cuidado, mas certamente, e compreendendo que há muitas disputas nesses termos. Mas o Fanon vai colocar, na interrogação que ele faz no início do Pele Negra, Máscaras Brancas, que ele vai elogiar, né, a psicanálise e, sobretudo, Freud, dizendo, Freud foi bacana, descobriu algo muito importante, né? Ele saiu da filogênese, ele deu um passo, né, para a ontogênese, mas precisa aí compreender a sociogênese. Eu continuo às voltas tentando pensar como a gente vai costurar essa proposta fanoniana para dar um passo adentro, né, da própria dialética mesmo, para se poder pensar a Constituição. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tive a sensação que ambas fizeram uma costura muito fina dessa proposta fanoniana. Né? Vocês souberam criticamente fazer esse tensionamento entre essa filogênese, que muitas vezes é ignorada, e ambas falaram um pouco disso, daquilo que muitas vezes é interpelado ou num lugar que apaga, marginaliza ou estigmatiza, né, determinados corpos, e aí parece que só tem corpo quem tem marcadores, né? E vocês falaram muito bem dessa falta
falsa, né, universalidade abstrata que Fanon diverge significativamente, reivindicando uma outra universalidade, a universalidade radical. Mas, ao mesmo tempo, essa costura que vocês fazem, elas vão apontando para uma possível ruptura daquilo que é não só consensual, daquilo que, para além da normativa, mas daquilo que tampona, daquilo que não aparece, o que deveria ser mais singular na psicanálise, sobretudo. E aí é outra falha. Vou dialogar a partir da psicanálise e digo falha porque vocês acho que fazem um debate muito mais heterogêneo com outros campos, né? Mas, enfim, tem algo primoroso, né, que é a psicanálise pensar a partir daquilo que, de fato, não tem muito lugar, daquilo que incomoda, daquilo que faz questão, né, permitir, em alguma medida, que a gente possa escutar na clínica um enigma que diz do sujeito, de si mesmo, mas, sobretudo, um enigma que também comparece na sociedade, de algum modo. E vocês conseguiram apontar essa perspectiva no aspecto da sexualidade, do gênero, mas não somente. Num outro tipo de campo de interrogação que inverte, que faz com que a questão não fique colocada nestes corpos, ou nisso que, de alguma forma, é interrogado. Vocês devolvem essa questão. Eu acho que isso é o mais primoroso. Também acho que isso é fanoniano em alguma medida, né? Quando o Fanon vai dizer quem cria o negro é o branco. Isso é problema do branco. Isso não está necessariamente, né, instituído. E, não preciso dizer, 2025, ainda, sobretudo dentro, né, dos espaços teóricos, acadêmicos, a raça interpela ainda as pessoas negras, as pessoas indígenas, as pessoas que estão neste campo, que é quem não passa pela perspectiva ou pelo privilégio dessa falsa, dessa abstrata universalidade e neutralidade. Quando vocês interrogam, quando vocês retornam à questão, eu acho importante, o que fica escancarado, o que, né, Andreoni vai colocar como essa ferida narcísica, é esse lugar, numa tentativa de quem se afirma de algum lugar profundamente identitário, que eu acho que os últimos estudos têm declarado, têm colocado, que muitas vezes a ausência da possibilidade do debate ou a estigmatização dele é nada mais, nada menos que a defesa de um determinado campo hegemônico, né, de lugar que não precisa se fazer questão. E se não é possível fazer questão sobre estes campos, se no mínimo a gente não pode criar enigma ou dividir, né, não saber tudo, que lugar é esse tão onipotente que não é possível interrogar? Isso é completamente anticlínico, para dizer o mesmo, antianalítico, né? Ou seja, faz resistência a essas possibilidades. E uma resistência nessa perspectiva que é que não tem proposta de superação. Diferente do modo de resistência que eu vou encontrando no grupo, na leitura, né, na proposta que vocês vão colocando, que é exatamente o oposto, que é na superação das dicotomias, na superação das tentativas de colocar essa cisão entre essa dificuldade de compreender, e por mais que eu acho que sim, há campos, há pessoas, há psicanalistas que talvez tenham esse interesse, há uma resistência em não permitir o que muitas vezes a gente vai chamando de colonialismo, colonialidade, uma posição que é fazer coro ou não permitir que a diferença se imponha, que um determinado território, que pode ser terra, que está relacionado a uma série de perspectivas de propriedade, mas que também pode ser pensado como corpo, e dentro do corpo o psiquismo, esteja articulado a um modo, a uma perspectiva de resposta. Claro que dentro dessas perspectivas podem ter vários eixos, mas não é possível pensar fora de determinadas perspectivas. Eu
bastante fanonianamente também, sou bastante defensora dessa perspectiva de poder pensar o universal dentro dessa radicalidade, dentro daquilo que incorpora a diferença na sua radicalidade para poder se transmutar, para poder, de fato, né, se superar, né? E acho que vocês vão trazendo isso como um aspecto que eu acho que é muito primoroso, que nos vale pensar aqui. Eu queria escutar um pouco vocês falando sobre isso, que me parece, ao mesmo tempo, dialético e, portanto, profundamente analítico daquilo que, com a própria existência, interroga, constrói, supera, portanto, é profundamente dialético, mas também inacabado. Inacabado no sentido daquilo que abre possibilidades e não se encerra, né, nessas perspectivas não só binárias, mas, sobretudo, né, engessadas, assim. E que acho que vocês puderam trazer também para a gente poder pensar aqui, acho que sobretudo no tema dessa relação entre materialidade do corpo, constituição de possibilidades de viver, de existência, ou seja, um pouco também dentro dessa perspectiva de existência que é aquilo que não encerra numa identidade fixa, numa identidade, né, cristalizada, né, que é uma perspectiva de crítica que muitas vezes se tem de um jeito muito equivocado para poder pensar um único modo de passar pela constituição das identidades, e acho que a gente poderia pensar as identificações como essa possibilidade de processo, atravessamento, obviamente, mas também que não obriga a poder pensar isso como uma única via. Isso deveria ser pensado dentro dessas perspectivas a partir da relação da direção de tratamento, que é uma perspectiva que a gente tem, que vai falando da singularidade, que vai pensando a escuta a partir daquilo que interroga esse sujeito e essa posição do que vocês chamaram de vínculo, ou que a gente vai chamar de laço social, mas que reconhece os aspectos que muitas vezes não só mitigam, mas colocam como um risco real a existência. E isso diz respeito, e é para mim muito, dentro do tema que eu ando pesquisando, isso é muito interessante para poder pensar o quanto, se de partida, de acolhida, de encontro, você interroga o outro na sua existência a partir de algo que desconsidera a sua posição como humanidade, como é que você abre um campo para as possibilidades, né, desse mergulho, digamos, ao inferno, que pode ser fazer esse trabalho analítico, né, que é exatamente desse desenraizamento, que é essa relação entre a dialética e isso que está inacabado. Então, é parte desses primeiros comentários que eu acho que eu gostaria de abrir para que a gente pudesse pensar essa relação que vocês constroem, né? Ambas, materialidade do corpo, práticas clínicas e dialéticas disruptivas. Acho que é isso. Sintam-se à vontade para começar a responder as colocações da Priscila, Leonora, Andreônia, quem quiser. Quer começar? Vou primeiro, quando você prefere. Pode começar. Tá bom. Primeiro, agradecer as falas, vocês duas, maravilhosas as falas, mobilizam muitos pensamentos, né? Muitos afetos também, mobiliza muita coisa, na verdade, faz a gente pensar bastante. Acho que vou na associação livre aqui, tá, gente? Acho que tem uma questão inicial que diz respeito dessas feridas narcísicas, que a Andreone estava falando, né, na sua fala, e que a Priscila resgata, e que eu acho que pode ser pensado também para entender, talvez, essa construção da humanidade de alguma maneira. Eu penso no pacto narcísico, que a Cida Benta traz lá do pacto narcísico da branquitude, mas que é uma referência ao René Caes, das alianças inconscientes, e que ele trabalha muito profundamente com a ideia das
desses contratos narcísicos, dos pactos narcísicos por meio da psicanálise vincular, e um dos conceitos dele, do contrato narcísico, é a ideia de um contrato narcísico originário que faz com que nós nos reconheçamos humanos, em primeiro lugar. E é muito interessante pensar a partir disso dentro de uma lógica colonialista do mundo ocidental europeu, porque esse atravessamento do pertencer à espécie humana, primeiro ele necessita do que significa ser humano. E esse significante, né, essa humanidade que a gente pensa numa lógica colonialista, ele tem um lugar muito próprio, que constrói uma materialidade própria, que constrói um simbolismo próprio do que significa ser esse humano. E aí eu lembro muito de ouvir o Ailton Krenak falar sobre como os europeus esqueceram que eram bichos, né, que os europeus esqueceram dessa relação com a terra, e de que são animais ocupando a natureza, de que pertencem à natureza e não que deveriam domá-la. Então, assim, tentando trazer isso para o que a Priscila estava comentando agora, de alguma maneira, eu fico pensando sobre como essa materialidade nossa, desse pacto narcísico, colonial, digamos assim, de pertencer a essa espécie humana, dificulta que a gente consiga identificar corpos dissidentes, e aqui incluo corpos negros, corpos indígenas, corpos trans, corpos com deficiência, corpos imigrantes, refugiados, e tantas outras minorias que escapam desse molde cis, branco, hétero, judaico-cristão, dessa formatação em que a gente é estruturalmente configurada e subjetivada para crer que é o ideal de humanidade, que é o ideal do que significa ser um ser humano propriamente dito, e como isso atravessa a gente muito na escuta. Então, alguma coisa, para mim, me chama a atenção nesse diálogo, de pensar justamente esse lugar que a gente ocupa, porque é uma dificuldade que diz respeito a nossa dificuldade intrínseca mesmo, de abandonar uma posição de humano e de resgatar essa selvageria, essa animalidade, essa bestialidade, porque essa bestialidade é colocada num lugar totalmente negativo, pejorativo, e associada a nós. Então, nós travestis, as pessoas negras, todas essas minorias, são colocadas no lugar das bestas, né, dos demônios, dos monstros. E muitas vezes eu acho que a gente poderia muito bem se apropriar desse lugar, né? Eu acho que é muito que a Andreoli falou de organizar essa raiva. Então, se é para ser o bicho, que eu seja o bicho mesmo, que eu seja o bicho, a bicha, o capiroto e muito mais. E que eu possa me apropriar desse lugar e, inclusive, fazer a cisgeneridade pensar, como muitas vezes os capirotos foram eles, né? Foi a branquitude que me atravessa, que me configura enquanto uma pessoa branca, foi a cisgeneridade que eu precisei abandonar subjetivamente para poder transicionar para um outro lugar, e que ainda abandono diariamente, que não é algo tão espontâneo e tão claro e tão lógico você deixar uma posição cisgênera, porque a gente está falando de um campo de subjetivação. Então, é uma discussão tão complexa, né? Eu penso assim que é tão difícil a gente tentar aproximar tudo isso, inclusive da própria clínica psicanalítica, muitas vezes, porque eu acho que a própria psicanálise por si só, como a Andreoli também falou, né, já foi pensada para um corpo tão específico, muitas vezes, para uma escuta de um corpo específico, que se torna difícil. A gente tem que fazer essas leituras e tentar fazer esses diálogos, trazer de fora o que dá para trazer e também abandonar, saber o que abandonar. Saber o que talvez precise ser queimado, talvez nem tudo sirva, talvez muita coisa precise ser jogada fora para a gente poder desenvolver, inclusive, uma escuta outra, uma escuta bestial, digamos assim, né? Uma escuta de nós, enquanto bestas, ouvindo outras bestas, outros bichos, outros animais ocupando essa terra. Então, acho que é algo bastante complexo, assim. E tem muitas questões que você trouxe, Priscila, sobre a materialidade, é que eu queria reforçar, né, eu usei essa palavra materialidade, eu tenho visto muito esse debate nas redes sociais, um debate extremamente polêmico, inclusive, uma interferência felina aqui, tá, gente, desculpem, ela sempre participa, mas essa questão da materialidade, eu acho que muitas vezes ela é usada para justificar discursos colonialistas, discursos cis-centrados, discursos racistas, inclusive pensando no racismo científico lá atrás, nas atrocidades que falavam para justificar biologicamente que
que o corpo negro tinha menos avanços neurológicos, menos formações, menos inteligência, e para pensar hoje também essa materialidade cisgênera, mas que mesmo pessoas trans muitas vezes reproduzem, de pensar que esses corpos trans precisam fazer alguma coisa para que sejam trans, para que sejam não binários, como se o simples fato da nossa existência por si só já não fosse material o suficiente. E eu acho que esse que é o debate, muitas vezes, é a possibilidade de existir no grau mais simbólico possível, que faz com que o fato da materialidade do nosso corpo gere um incômodo tão grande, gere um horror tão grande, que o nosso corpo seja material por si só. Mas a gente não deixa de ser material, porque as pessoas não querem que a gente não seja uma travesti, né? Ou que seja uma pessoa não binária, trans, enfim, qualquer transidentidade em geral. A nossa materialidade não está em jogo, ela existe e ponto. E esse lugar que é difícil de ocupar, porque muitas vezes, eu acho que a gente está muito engatinhando ainda quanto a isso, né? Eu fiz mestrado em educação sexual lá na Unesp de Araraquara, que é o único programa de educação sexual do Brasil. Nossa, que incrível, né? Que legal. Cheguei lá, transfobia para tudo que é lado, né? Lógico que o programa foi super interessante, me aprendi muita coisa, mas transfobia estava ali, né? Circulando os corredores, circulando a formação, circulando o processo de aprendizagem, de transmissão dos conteúdos, perspectivas normativas que estão tão enraizadas que em todos os lugares que a gente vai não tem o que fazer. Não tem muito o que fazer, muitas vezes. Isso é totalmente desestimulador, sendo bastante sincera aqui, né? Para mim, pessoalmente, muitas vezes dá uma fadiga muito grande de ter que lidar com essa dificuldade da cisgeneridade de pensar a partir de um outro olhar, como se, de fato, a nossa existência pudesse ser validada por eles, como se a nossa corporalidade necessitasse de uma validação científica para existir, sendo que sempre existiu, sempre estivemos aí, de diversas maneiras, em diversos lugares, todos os povos do mundo, praticamente. Aí, se você vai, você encontra registro da Sibéria, ao Moçambique, do Canadá, América do Sul, Austrália, Nova Zelândia, de relatos de possibilidades outras de materialidade de corpos. Então, não sei se evadi, se dei conta de abordar tudo que você falou, Priscila, lógico que não, mas espero ter contribuído de alguma maneira, faço a palavra também. Eu vou começar falando assim de uma coisa que a gente, quando está falando de transgeneridade, fala muito sobre transição de gênero, né? Mas tem que a pessoa vai transicionar de gênero e tal. Mas teve uma pessoa que estava contando que foi no hospital, no médico, para fazer acompanhamento da terapia hormonal, e quando perguntaram o que você veio fazer aqui, eu vim destransicionar. Eu vim destransicionar o meu gênero, porque falaram que eu sou cis e eu não sou. Eu quero destransicionar isso. Transicionaram desde o nascimento essa criança para ser cis. E agora eu quero destransicionar. Quero sair dali. E eu olho assim para pensar essa constituição de sujeito também, de pessoa, e pensar que eu nunca fui uma pessoa binária também. Porque ser uma pessoa não branca, não sei se encaixa dentro do binário, porque a gente tem muito essa separação, né? De branquitude e tudo que não é branco. Mas se a gente for olhar na ontologia mesmo do que se constrói como ser humano no Ocidente, esse ser humano ele não consegue ser só branco. Não basta ser um corpo branco para poder dizer que aí tem um ser humano. Não basta ter a pele clara. Tem que ser um corpo que, além de ser branco, ele precisa cumprir certas gramáticas de reprodução desse branco. E tem que ser um corpo que reproduz biologicamente. Então tem que ser nessa gramática um corpo cis. Tem que ser um corpo hétero. E esse corpo tem que ter fé também. Não é qualquer uma. Não por acaso, quando chegam aqui no Brasil, no que hoje a gente chama de Brasil, né? Vão falar que as populações que viviam aqui não tinha rei, não tinha lei, não tinha fé. E ainda lá em 1560, quando vai ter o concílio de Valladolid, vão decidir, a Europa vai decidir se indígenas têm alma ou não. Ou seja, essa constituição do que é alma depende da fé. Depende da cor, depende dos costumes, depende do modo como se reproduz, como se relaciona com quem você deita, quem você beija. E aí, para pensar que quando a gente fala de racismo, a gente não está falando, pelo menos eu, né? Não vou falar a gente, não vou passar para todo mundo, mas quando eu falo de racismo, eu não estou falando de cor da pele apenas. É que para cada lugar as suas marcações vão variando, né? Mas quando a gente fala disso aqui dentro de um sistema como é o nosso, de Brasil, do Ocidente, os sujeitos eles têm muitas marcações.
E uns debates recentes que têm acendido, pelo menos na última semana, nas redes sociais, mas que não são das redes apenas, que já vem de muito tempo, é perguntar, por exemplo, quem que é o sujeito ou sujeite do transfeminismo. Porque quando a gente fala de feminismo, por si, feminismo sem nenhum acréscimo, é um sujeito branco. As mulheres querem sair da cozinha porque a cozinha não é lugar das mulheres, tem que trabalhar e tal. As mulheres negras e indígenas estão vivendo isso já há muito tempo. Inclusive a cozinha para mulheres negras e indígenas e para pessoas asiáticas também amarelas não é um problema. A cozinha, estar na cozinha não é o problema é ter que estar. E a gente está brigando, às vezes, historicamente, para ver qual que é o filho que vai sobreviver. E aí, por outro lado, estão brigando para saber quem pode não ter. E não que alguma luta seja ilegítima, mas isso marca um lugar de um sujeito específico. Qual é o sujeito que vai ser definido a partir daí também. E quando a gente fala do sujeito do transfeminismo, e isso gera uma série de discordância com muitas pessoas, eu parto do princípio que se a gente está falando de transfeminismo, no sentido que a nossa briga, e aí caminhando para uma pergunta que a Priscila fez sobre esse lugar de que a gente sempre está brigando para uma ruptura. É uma afirmação, porque a gente também se afirma alguma coisa nesse mesmo processo que a gente quer desafirmar um monte de outras coisas, mas quando a gente fala, por exemplo, quem que é o sujeito do transfeminismo, a gente também está perguntando sobre o que luta o transfeminismo. Eu não penso, Andreone Medrado, eu não penso que o transfeminismo é uma luta pelo direito das mulheridades trans. Eu penso que o transfeminismo é uma luta contra o patriarcado cis-heterossexual. No dia que o patriarcado cis-heterossexual, nas nossas utopias, que ele for derrubado, vai ser derrubado o sujeito branco, o sujeito hétero, o sujeito cis, o sujeito monogâmico. Todas essas instituições existem para manter esse sistema. E quando a gente pensa de quem que são os sujeitos, a gente tem que incluir pessoas transmasculinas, a gente tem que incluir boysetas, como também a gente chama, tem que incluir sapatonices, lesbiandades, tem que incluir travestilidades, porque se a gente fala que o transfeminismo é só para mulheridades trans, eu acho que fica tanta coisa de fora, inclusive a própria trajetória que envolve um corpo, por exemplo, transmasculino, que viveu toda uma história transitando por vários ambientes, por várias violências. E se a gente não coloca isso, a gente vai construir uma luta que é voltada, por exemplo, só para a travestilidade. E eu acho que, como o pessoal gosta do termo, né, de lugar de fala, vou falar do meu lugar, eu acho que, como travesti, eu não acho que a luta trans foi inaugurada pelas travestis e não diz respeito só a elas. Diz respeito a todas as pessoas, inclusive as pessoas cisgêneras. Então, quem pode ser transfeminista? Quem tiver interesse em derrubar o patriarcado. Quem não tiver interesse em derrubar, pode continuar sendo qualquer outra coisa, porque também não adianta a gente falar, eu sou uma pessoa que luto pelo feminismo negro, mas se o feminismo negro inclui pessoas que não estão dentro de feminilidades, se é que existe uma feminilidade negra dentro dessas normativas ocidentais, porque no longo da história o corpo negro sempre foi colocado como um corpo que não é mais um objeto de desejo, ele é um corpo abjeto. Ele não tem sexualidade, ele não tem nada que não possa ser uma serventia. A pessoa negra é aquela melhor amizade. Aquela pessoa que todo mundo tem como melhor amiga, mas ninguém ama profundamente. O que é o corpo negro nessa história, então? E por que a gente disputa essas categorias mesmo assim? Porque a gente precisa existir em algum lugar. Só que a gente precisa disputar, eu penso, aí falando com o que Priscila traz, a gente disputa num lugar de chegar num ponto onde não é um destino. Eu, pelo menos, quando eu faço as minhas elaborações, quando eu escrevo esse livrinho aqui sobre ensaios sobre o colonialismo, a ideia é chegar num não lugar. Por mais paradoxal que seja. Fomos o tempo todo colocados num não lugar, mas esse não lugar é um não lugar dentro de um lugar ainda, que é o sistema ocidental. E eu queria que a gente pudesse pensar o que existe para além desse mundo ocidental. O que a gente pode ser que não está inscrito. E tudo que a gente faz que ultrapassa, que vaza esse limite, ameaça, né? Tem até um livro que é um romance distópico, que é Admirável Mundo Novo, e uma das frases é que toda mudança é uma ameaça à estabilidade. E o sistema ocidental, colonialista que a gente conhece, pelo menos, é um sistema feito para vigiar as coisas. Edouard Glissant, que também é uma pessoa muito importante para pensar, vai falar de transparência. O colonialismo ele exige transparência. Eu quero saber o que pensa o corpo, o que sente, e a gente da clínica, a gente pode cair facilmente nessa tendência de querer escrutinar a pessoa a ponto dela se tornar transparente e saber tudo o que tem ali dentro,
porque sabendo o que tem ali dentro eu posso controlar. É o que as Big Techs fazem hoje, elas querem dados. E não só hoje, mas principalmente hoje. Elas querem dados, não importa muito para que ainda, mas no dia que eu tiver um volume de dados suficiente para fazer o que o Tinder, o Bumble e outros aplicativos fazem, que é mostrar para cada pessoa parcerias que nem a gente sabia que gostava tanto daquele jeito, que nos conhece melhor que a gente, que vai te falar parâmetros de sangue, vai te falar parâmetros de ancestralidade, como no Genera, que é um teste, por exemplo, genético, que vai te dar informações que nem a gente sabia que tinha, que nem a gente sabia que gostava tanto. E alguém nos conhece mais do que a gente. Então essa transparência que se busca é para construir um sujeito ainda, é para tentar homogeneizar um sujeito. Se a gente consegue sair disso, mesmo que no plano da teoria, da filosofia da vida, e construir novos lugares de poder não ser, aí volta aquela frase que eu gosto de usar sempre, que a vida ela não é um destino, é uma jornada. O destino, na minha opinião, o destino, na maior parte do tempo, ele é colonialista. Você tem que sair de um lugar e chegar no outro e ficar ali. Quando a gente fala, eu quero ir para um lugar e quero ocupar outros espaços, poder não ser, poder estar travesti, poder estar cis. Eu sempre pergunto isso, quem foi que disse para vocês que se nomeiam como tal, que vocês são cis? Né? Quando foi que vocês descobriram que são cis a ponto de defender tanto essa categoria e de dizer, eu sou cis, com certeza, mas onde foi que isso aconteceu? Onde que essa ficção não foi anunciada e vocês tomam isso a sério a ponto de colocar como identidade, se orgulhar de dizer que é homem ou mulher, não que não existam. Mas não existe totalmente mesmo, nada existe totalmente. As coisas estão disputando lugares, né? E acho que é nesse sentido que eu penso, não sei se respondi também, que essa materialidade que a gente busca é uma materialidade que pode ser mutável. É sobre a gente poder questionar uma materialidade que está em transformação, em vez de lutar por uma materialidade colonialista que ela precisa ser fixada o tanto quanto possível. É desmaterializar a materialidade, talvez isso que eu penso, né? Eu acho que, enfim, as pessoas também querem perguntar. Eu fiquei pensando algo que também vocês vão colocando, acho que dialoga bastante. Esse ideário que não é só imaginativo, mas é uma utopia ativa. A Cris Vicentini sempre fala também, utiliza essa perspectiva da utopia ativa, de pensar esses futuros que a gente pode chamar de não colonialistas, mas também não repressivos, né? Futuro no sentido de construir com o agora, assim, né? É meio sempre desconfortante quando alguém pergunta, tá, mas e o que fazer, né? Assim, é raro quando a gente está falando dessas perspectivas e alguém não pergunta, né? E aí eu acho que várias perspectivas do que tem sido feito foram colocadas aqui, mas eu fico pensando como síntese de aposta, isso que faz questão não só sobre heteronormatividade, ou enfim, qualquer normatividade que seja, mas de fato de, em alguma medida, poder internalizar ou abraçar essa questão como disruptiva de qualquer coisa que faça hegemonia. Uma desconfiança que parece um tanto histérica sempre, de, bom, se está tão confortável, o que tem aí? Não que a gente também não gosta do conforto, mas há espaços que está muito confortável, é sinal de concessão, é sinal de silenciamento, é sinal de que, enfim, se de fato, né, as estruturas ainda não foram superadas, o que está tão confortável? Eu sempre fico me perguntando. O que está tão acomodado, que está passando, então, em alguma medida, despercebido, né? Mas fiquei com isso, né? O que a gente pode construir, né, nesse futuro não colonialista, um futuro não repressivo? A gente não vai esperar um momento exato, ainda que isso aconteça em algumas lutas de libertação, em alguns territórios que estão fazendo luta de independência, como a Palestina, neste momento, né? Há outros territórios como o nosso, que estão há 500 anos fazendo luta de libertação, e às vezes a gente esquece. Então, como que a gente pode construir esse futuro hoje, né? Não amanhã, não é um devir apenas, né? O devir é construído a partir do presente. Queria apostas, né, garrafas para o desejo de um devir
Não só de vocês, mas talvez também de quem está aqui presente. Vou falar bem rapidinho para poder ter tempo para as perguntas também. Eu acho que uma coisa que eu, pelo menos que eu aposto, teoricamente, e na prática também, é a prática da desobediência. Porque a gente foi ensinado o tempo todo a obedecer. E nem toda obediência ela é dita, nem toda obediência ela é anunciada. Não se diz, seja uma pessoa branca embranquecida, seja uma pessoa cis, seja uma pessoa que busca tal coisa. Isso é feito pedagogicamente. E esse lugar de conforto é um lugar assustador às vezes também, porque às vezes não é só o conforto que está envolvido, é o medo de um terror que possa ser maior do que o atual. Por exemplo, tem uma fala, né, de uma mulher que foi vítima da tortura na ditadura militar e perguntaram qual que era o maior medo dela na época que ela sofria as torturas. E ela falava que o maior medo era quando trocava o torturador, porque não sabia qual vai ser a intensidade, o tempo da cabeça na água, a força da luz que viria. E às vezes a gente se acostuma não se acostuma no sentido intencional, mas a gente se adapta a essa atmosfera da violência colonialista sobre a qual a gente está vivendo e esquece que pode ter, ou então nos é apresentado outros modos para pensar. Podia ser diferente. E acho que eu já falei isso, mas eu repito, né? Uma das grandes ferramentas que o colonialismo tem, ou qualquer sistema de poder, de controle, é impedir que as pessoas saibam que pode ser de outra forma. Impedir que as pessoas saibam que pode ser de outra forma é uma maneira de manter, mesmo com ou sem violência, as pessoas dentro de um sistema. Então, desobediência, eu acho que é a grande coisa que eu tenho pensado, mas uma desobediência que também é uma quebra. A gente estava falando no começo, né, eu e Priscila, que também é isso. Priscila falou assim, desobedecer é importante, mas tem que quebrar também. E eu concordo. Só que a gente começa desobedecendo e organizando essa desobediência também. Eu estou escrevendo um livro que, se tudo acontecer bem, vai se chamar Políticas Afetivas da Desobediência. E tem, para quem quiser também fazer merchan, tem um episódio de podcast, tem um podcast que chama Devaneios Filosóficos. E aí tem 113 episódios lá, né? Um desses episódios se chama Tecnologias de Desafirmação de Gênero. Que daí vem a ideia de fazer políticas afetivas da desobediência, porque por muito tempo não foram afirmadas coisas sobre a gente. Foram afirmados modos, desejos, parâmetros, corpo ideal, uma série de coisas. Tudo que a gente conhece hoje, a gente consegue fazer uma trajetória cronológica, histórica, de uma forma de afirmação. E nem toda afirmação se faz com gritos. Às vezes a afirmação você faz desafirmando outras identidades e mostrando só uma. E aí eu vou pensando nessa lógica de como que a gente pode, ao viver, ao usar o nosso próprio corpo e as nossas ideias, desafirmar as coisas que existem. E às vezes a gente desafirma sendo. E toda desafirmação ela é um tipo de afirmação, mas é uma desafirmação intencionada, ela é localizada. Eu quero desafirmar que eu tenho que ler autorias ocidentais do norte global para saber coisas que são importantes. Eu posso ler também, mas eu não tenho que. Eu posso ler outras coisas, eu posso conviver com outras formas de pensar, com outras pessoas, desafirmando aquilo que disseram que era o único caminho possível. Então eu diria que a desobediência, a desafirmação é atualmente a minha aposta. Ser travesti é uma desafirmação constante, né? Ser uma pessoa trans é uma desafirmação. Então, se é para desafirmar, eu vou fazer isso também escrevendo e vivendo também, né? Pessoal, vamos abrir para as perguntas. A gente tem mais 10 minutinhos, 15 minutinhos até o encerramento da mesa e do colóquio também. Então, o microfone está ali. Bem, oi gente, prazer. Vou começar agradecendo muito a fala de vocês todas e, na verdade, todo mundo que passou aqui hoje. Senti que essa fala, na verdade, que eu faço agora, ela é uma junção de sentimentos e pensares que foi se formando ao longo do dia. Queria começar citando que estive, não sou sua stalker, mas estive há 2 semanas em outro lugar com você. Estive há 2 semanas atrás. Não fique com medo. Ali no evento da Brava. E achei de bom tom trazer para cá um tanto do que foi o tom da fala de Tatiana Nascimento, em que ela trazia
um pouco sobre a não binariedade para além gênero, né? E acho que vocês hoje vão falando um pouco sobre isso através de, enfim, teorias e frentes e psicanálise. Mas acho que ela falou de um jeito muito querido e objetivo, né? Num sentido mais político, quais são as narrativas possíveis de serem dadas para descrever a sociedade, quais são as narrativas religiosas que a gente tem de referência, enfim, ela fez uma fala muito generosa e provocativa nesse sentido, e que hoje eu sinto reverberar ao longo de todas as mesas algo que vai indo um tanto nessa direção, né? E pensando aí, né, práticas clínicas contemporâneas, psicanálise, AGE, que organiza isso aqui, como que a gente pensa uma psicanálise não binária, né? Como que a gente desbinariza a nossa escuta, os nossos... enfim, né, no meu processo de questionar corpo e gênero, esse processo já existe para mim, pessoalmente, mas quando eu começo a pensar isso numa prática, para além disso, inclusive vai dando contorno porque é a minha experiência pessoal, né? Então eu achei importante colocar esse ponto também. Acho que Leonora ela vai trazendo pontos disso que me chamam muita atenção. E acho que uma coisa que fica para mim é que é até difícil fazer uma pergunta, porque é esse lugar do não saber que no fim é organizador, mas que também é muito angustiante. E digo isso porque muitas vezes, ao longo da escuta, desde esse outro encontro que a gente teve, quanto hoje aqui ao longo do dia, pensando no lugar de onde eu moro. Eu moro numa comunidade quilombola, num vilarejo de pescadores, na Bahia. Eu sou da Bahia também. Onde eu moro não tem UBS, não tem ensino superior, não tem CAPS, não tem nenhuma sala de atendimento psicológico, apesar de eu trabalhar... Não tem sinal de telefone, mas tem sinal de internet, trabalho online. E aí, às vezes, eu falo e a pessoa fala, pô, não tem nada? Não, tem várias outras coisas. Tem edificação, tem comunidades que se organizam de outras maneiras, é uma comunidade principalmente afro-indígena. Mas, de fato, vai colocando, né, todos esses lugares que eu também venho sentindo na minha prática pessoal de que é muito mais possível de pensar num contexto de São Paulo, e mesmo periferia de São Paulo, né? Mesmo estrutura urbana de São Paulo. Como é que você pensa isso numa estrutura que não tem realmente nem saneamento básico e nem outras coisas que a gente considera o básico? Questões mesmo mais pragmáticas, burocráticas, institucionais, né? E não estou nem falando do chegar ao parlamento, né? Que também é um básico do básico, enfim... Então, de alguma maneira, minha fala é muito mais para agradecer, dizer que me sinto extremamente cutucada em pensar cada vez mais a partir da não binariedade, inclusive na escuta, né, na ação, na atuação, no pensar, mas acho que também compartilhando essa angústia que fica quando a gente vai pensando esses outros lugares, que no fim é o exemplo de onde eu moro, mas é a realidade de muitos territórios brasileiros, né? Quando o Sam fala da realidade da experiência no sertão de um cabra macho esperado, né? A gente vai falando de um território muito vasto brasileiro, a gente fala de comunidades ribeirinhas, enfim, né? E não que elas não passem por tudo isso que vocês estão falando, pelo contrário, passam e muito, mas acho que, dado que eu vivo nesse contexto, acho que fica um pouco essa questão em aberto para mim sempre de como direcionar isso, sem também trazer uma lógica do colonizador, né? de ser, então, a pessoa, ainda que baiana, ainda com a avó que foi marisqueira, mas que vai vir e, então, propor algo outro, né? Então, sempre esse lugar de como fazer esse lugar disruptivo, desobediente, mas sem reproduzir essa outra lógica em espaços em que não se tem tantas vezes políticas públicas, institucionais ou afins que também vão dando um certo corpo para isso. Acho que estando numa universidade, curiosamente, trazendo um pouco desse povo de onde eu vivo, né? De onde eu sou, de onde eu moro. Então é isso, mas acima de tudo agradecer. Muito obrigada, gente. Primeiro, obrigada pela mesa. Um prazer te ver, Andreone, de novo. Conhecer vocês, Leonora. Andreone esteve no lançamento do meu livro em junho, aqui. Como é teu nome? Cissa. Uma coisa que a Cissa falou e que eu vou lançar como pergunta, por mais que eu saiba que ela não tem uma resposta, mas que a gente pode pensar juntas um direcionamento, porque
eu vivo refletindo sobre isso que a Cissa colocou. Como desbinarizar a sociedade, não só acerca de gênero, a gente parar de pensar as coisas no 0 e no 1. Meu projeto de doutorado, ele pensa a psicanálise justamente de uma forma onde eu estou trazendo recursos da computação quântica, trabalhando a topologia quântica para pensar uma teoria onde ela seja para além do 0 e 1 por conta desse paradigma, né? E quando a gente pensa em colonização, a gente que está no Nordeste, a gente tem um processo duplo de colonização. A gente tem um processo de colonização do norte global, que coloniza o pensamento aqui no sul global, ou seja, no Brasil inteiro, principalmente com a forma que a Europa nos colonizou desde de 1500, com a inserção inglesa, holandesa, e cada região do Brasil com suas especificidades, Recife, Fortaleza, Natal, Salvador, João Pessoa, Maceió, São Luís, cada uma dessas capitais tem um processo de colonização específico. E aí a gente vive um segundo processo de colonização para além da própria indústria cultural americana e ocidental, que é um processo de colonização interno. A gente no Nordeste, no Norte e Nordeste, a gente é colonizado pelo pensamento e pela indústria cultural produzida aqui no Sul. E eu costumo dizer que da Bahia para baixo, para mim, é Sul. Porque a forma como o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, e Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis trata historicamente o povo nordestino, a diáspora nordestina, que é um trabalho que o Jairo também vem refletindo muito com a psicanálise, é um processo que atravessa a forma como a gente se vê, como a gente se olha no espelho, como a gente constrói os símbolos e as imagens de representação do povo nordestino, seja no cinema, seja na música, seja na literatura. Então, como pensar a multiplicidade da diferença de corpos, num processo de desbinarização e de reflexão racial e de classe, dentro de um paradigma diverso, onde cada região sofre um processo de violência de um outro processo de desbinarização. Então, acaba que refletir e pensar na complexidade de cada uma dessas particularidades exige a gente ter um pensamento holístico total, mas que a gente não perca de vista no horizonte a manutenção da potência de cada uma dessas particularidades. Então, é uma provocação, porque eu sei que responder isso é humanamente impossível. Leonora, quer responder? Posso comentar, então, que eu vou precisar... Isso, comenta que você vai precisar sair, né, que você falou? Isso, achei que você tinha falado alguma coisa, desculpa. Vou precisar sair daqui uns 10 minutinhos, porque nada decolonial da minha parte, mas eu trabalho para uma startup espanhola, né? Tem que aceitar as hipocrisias da proletariada, mas tudo bem. Vou fazer um comentário aí sobre as duas perguntas. Com certeza não vou dar conta de responder, com certeza, sem sombra de dúvidas. Eu acho que, em primeiro lugar, não é uma pergunta objetiva, uma resposta objetiva para uma pergunta muito complexa, né? Pensar como desbinarizar a nossa perspectiva de mundo. Acho que é um exercício que eu venho tentando fazer, pensando a não binariedade, é não me restringir ao gênero, porque, de fato, essa binariedade está na nossa lógica de pensamento, está na nossa lógica de relação com o mundo. Sujeito, objeto, natureza e humano, né, e cultura, natureza e cultura, o bem e o mal, o céu e o inferno. A gente está muito regado dessas dicotomias que são estruturantes desse sistema que a gente vive, e, de fato, tentar sair dele é muito complexo, extremamente complexo. Mas acho que talvez existam alguns caminhos que a gente possa pensar,
E alguns desses caminhos me levam a uma discussão que uma vez eu, assistindo aula, eu fiz especialização no IPERG, não sei se vocês conhecem, até a Deone falou, né, de José Stona, estava lá, né, no programa que ele criou lá, e o Tami estava dando uma aula, e foi um dia que a gente estava muito falando sobre a questão da diferença sexual, porque eu fiz uma pergunta para ele sobre o fato da diferença sexual existir, já de alguma maneira, configura que em modo geral, exista essa diferença binária. Então, como pensar o gênero para além da diferença sexual? Porque essa diferença vai ser, dentro das fantasias sexuais infantis, captada pelo sujeito e vai ser simbolizada de alguma maneira. E, geralmente, o que a gente tem, na maior parte dos casos, é pênis e vulva. Então, essa diferença ela já está binária desde a teoria sexual infantil, né? Desde a fantasia sexual infantil. E aí ele me deu uma resposta que eu achei muito interessante, que talvez sirva de algum caminho para a gente pensar isso, que ele falou que o problema não é haver as diferenças em si. A questão é que a gente vai pensar sempre positivar uma das diferenças, enquanto a gente negativa a outra. A gente pensa no pênis como aquilo que existe e a vulva como que foi castrado, como que foi perdido. Se a gente invertesse essa lógica, talvez a gente tivesse uma outra cadeia, né, de simbolização possível, um outro campo imaginário. E se a gente pudesse pensar, em vez de campo de excesso e falta, talvez a gente pudesse pensar em campo de diferença. Só que isso está num campo muito simbólico, extremamente simbólico. Talvez seja só uma sugestão de caminhos a serem pensados a partir disso. O que pode ser feito a partir disso, não sei. Mas eu acho interessante que a gente pense, talvez, nessa questão, de não focar mais no que é e o que não é, no que se constrói o outro, porque existe uma dialética dentro desses campos dicotômicos que fazem com que um dos polos configure o outro necessariamente. E se eu puder me configurar independentemente do outro polo, se eu puder compreender uma categoria, talvez possa ser pensada não necessariamente num campo referencial, que é a negritude sem a branquitude, que é, né, a cisgeneridade sem a transgeneridade. Como que a gente pode tentar desvincular, ainda que elas sejam completamente entrelaçadas, mas pensar nesse campo de possibilidades, de potencialidade do que pode vir a ser. Então, não sei se ajuda ou se piora, mas eu tento ajudar, né? Mas é isso. Vou agradecer, já vou aproveitar para sair também, porque preciso entrar em 10 minutinhos no trabalho, mas agradeço enormemente, novamente, o convite. Priscila, Deone, Kika, muito obrigada às perguntas, das pessoas que estão assistindo. Foi um prazer e espero que de uma próxima vez eu possa estar presencialmente aí na USP. Um beijo para vocês. A Leonora tivesse saído, porque é uma das coisas que eu venho pensando bastante nos últimos anos, quando a gente começou com essas pesquisas dentro da psicanálise, é como a psicanálise forclui o corpo, né? O debate do corpo, quer dizer, a partir de Lacan, então, isso ficou muito forte, né? A psicanálise abandonou o corpo, então o corpo passou a ser uma coisa da medicina, passou a ser o corpo da biologia, né? Mas a psicanálise ignorou isso, eu acho que se perdeu muito, que era inclusive um debate muito presente em Freud, né? O conceito de corporeidade, muito presente ali, a psicanálise abandonou. Eu queria provocar a Leonora se ela estiver escutando a gente. Andrione, quero dizer para você que eu não sou teu stalker, igual ela fala, mas eu fiquei histérica essa semana, quando eu abri o Instagram, tava ele me seguindo, ela me seguindo, Andrione me seguindo, meu Deus, que eu já sigo ela já há algum tempo. Priscila também trouxe, né, vocês duas trouxeram uma fala que eu acho muito importante, por isso que eu queria trazer aqui. Primeiro, quero fazer o meu merchandise também, né, que é a questão que você falou da organização do ódio, da raiva. Eu uso a palavra ódio mesmo, né? Audre Lorde fala assim, tudo que eu tenho é raiva. Essa foi a tradução que fizeram da Audre Lorde. No original está escrito tudo que eu tenho é ódio. Então eu não gosto de fazer eufemismos, não. Eu gosto de trazer a coisa no radical mesmo, é ódio. Então eu tenho no meu livro Eu Rasurado um capítulo onde eu falo sobre organização do ódio como conceito mesmo. Sabe? Sair do negro revoltado para o negro criativo, como propõe Lélia Gonzalez, para esse conceito de organização do ódio. Né? Tá na Amazon, tá, gente? Fazendo esse merchandise. Então a organização do ódio como conceito para o corpo negro. Mas assim, quando eu passei pela universidade, no mestrado, uma das coisas que me chamou a atenção, nisso que você falou, que é o plágio que o pensamento europeizado faz, é que eu fui ouvir sobre Fanon
com professores brancos, né, trazendo Fanon. E o Fanon está na moda agora, né? Então, quando eu vi você e eu vi a Andreone, ambos falando de Fanon com respeito, eu vi que isso não... Faltou isso lá atrás, sabe? Quando eu tive Fanon. E virou agora um objeto da branquitude, né? Grupos de leitura sobre Virginia Bicudo, né? Sobre Fanon, sobre Isildinha, tudo gente branca debatendo isso ali, sem os negros presentes, sem o contraponto, essa coisa toda. E aí, ouvindo vocês duas falando, principalmente a Priscila, quando ela traz pontos importantes ali da questão do Fanon, sobre esse resgate que acho que a gente precisa fazer, empretecer de novo o Fanon. Acho que está faltando isso, a gente tem que empretecer o Fanon. E eu queria ouvir vocês duas a partir disso, né? Como é que é essa questão do empretecimento? Porque quando você fala da questão da cor, né? Isso também está no imaginário, está na coisa do imaginário, né? Colabada a cor da pele, é preto, é branco na cor da pele. E às vezes o pessoal chega na clínica e o pessoal na supervisão fala assim, não, chegou uma pessoa negra, eu falo assim, não, peraí, quem disse que ele é negra? Né? Não, mas a pele é negra. Eu falei, não, mas ela se disse negra, porque eu não sei se o sujeito está negro ali. Às vezes está negro a pele. Então tem um processo também que o sujeito precisa se ver nessa questão. Então, a trazer essa leitura, que às vezes a pessoa pensa assim, vamos encher isso aqui de gente preta, pronto, a gente empreteceu a USP. Será que a gente empreteceu a USP porque a gente botou várias pessoas pretas aqui? Não sei. Né? Vamos empretecer a psicanálise, encher um espaço de gente preta. Tá, mas a epistemia, né? A epistemologia é branca? Então, assim, a gente está colocando cor, mas não está colocando negritude, não está colocando pensamento negro, não tá... A epistemologia continua branca. E aí eu tenho preocupação com isso também, né? Estamos lendo os autores negros, mas a partir de que território esses autores negros estão sendo lidos? A partir de que vivências esses autores negros estão sendo lidos, né? Neuza Santos Souza, a gente sabe, é o negro que ela fala que ascendeu socialmente. Então, assim, eu vou ler Neuza Souza antes, primeiro, se eu nem ascendi ainda. Então, assim, para que a Neuza Souza está escrevendo Tornar-se Negro? Não, ela está escrevendo para um público específico, né? Então, eu acho que é isso que eu queria ouvir de vocês, entende? Como a gente vai resgatar, principalmente dentro da academia, esses autores negros que hoje estão sendo lidos de um outro lugar, eles estão desterritorializados. Como é que a gente faz isso? Obrigado. Vou falar em uma frase só, tá? Eu não estudo autorias negras por pessoas brancas. Se a pessoa branca estiver falando de Fanon, eu não vou estudar. Eu sei que tem muita gente negra falando e eu prefiro essas. Porque senão eu vou ter que citar nomes aqui da USP, tá gravado. Aí não me responsabilizo, não ligo, mas vou respeitar o convite só. Ai, ai. Bom, eu queria falar algo sobre esse desbinarizar. Há algum tempo, isso me faz questão mesmo. E, obviamente, né, estudando a racialidade, questões de gênero, isso sempre volta numa espécie de esforço. O trabalho é uma categoria muito central para mim, assim, porque eu trabalho muito, como a maior parte das pessoas no Brasil, mais do que eu gostaria, menos com o que eu gostaria, é sempre assim também, mas porque eu acho que organiza mesmo, né, aquilo que me é também muito importante, que é a classe trabalhadora, né, e eu vou pensando que tem um trabalho psíquico, um trabalho teórico, um esforço, no sentido que é permitir, em alguma medida, questionar aquilo que parece natural, aquilo que parece normalizado, orgânico. E é um esforço que a gente só saca quando, insistentemente, você faz para poder pensar e você vê que você esqueceu, que você escorregou, que você errou. Né? Não é só reconhecer falta, não. É, de fato, ver o quanto a gente tem que caminhar, né? A Andreone estava falando sobre fazer mais de uma faculdade, que é o caso dela, e é o meu também. Ela falou de mais de uma graduação, ela estava falando mais das disciplinas, né? Mas eu achei isso interessante, assim, né?
numa sacada que acaba virando um sintoma, que é fazer mais de uma corrida num determinado percurso, ou, vulgarmente falando, trocar a roda com o carro funcionando, né? Porque não tem, às vezes, muito tempo para ir fazer num outro processo, num outro tempo que, em geral, sobretudo pessoas privilegiadas, né, em classe, em racialidade e gênero, muitas vezes têm. Então, tem algo dessa desbinarização que é a partir da implosão, e eu gostei muito que os textos da Audre Lorde vieram para cá, né? Enfim, os usos da raiva, que é os usos do ódio, os usos da sexualidade, né? A partir de uma posição, né? Dessa sedução que muito, enfim, particular que a Audre Lorde faz, e é alguém que fez, assim, eu escuto um ódio nas palavras dela, mas eu escuto um amor profundo, né? Pela transformação. Essas posições que ela conseguiu transmitir tão bem, é algo que é isso, é um esforço de essa resistência de viver, né? Eu tenho aprendido muito com algumas experiências sobre uma posição que não vê não só a negritude, mas essas pessoas que estão nessa posição de despojo, num lugar que não consegue enxergar a vida, só consegue estudar, ler, ter uma perspectiva a partir daquilo que parece que é só o rebotalho, como diz a Carolina. Mas não, né? Que insiste e enxergar pelas brechas, né, dessa forma de viver e de insistir, de fazer existir, eu acho que é uma forma radical mesmo de tentar implodir essas binaridades. E eu acompanho, assim, que a Andreone vai colocando nessa forma que, de alguma forma, ela está chamando de desobediência, né, e eu acho que desobediência é o mínimo mesmo que se pede diante da opressão, ou que se pede diante desses modos, né, desobedecer. As pessoas têm uma frase, né, menos a mãe, até a mãe. Desobedecer é realmente uma forma de poder implodir esses modos, e eu acho que organizar coletivamente a luta, assim, fazer laço coletivo é uma forma, né, e aí esse coletivo meio numa perspectiva quilombada do Clóvis Moura, disso que se organiza para derrubar a ordem. Eu tenho essas utopias ativas de que é isso, temos feito, esse é um espaço, tem alguns outros, né? E a gente vai se enredando, construindo. Não é fácil, porque é contra-hegemônico, mas uma novidade, nós somos maioria, ainda que eles não, né, coloquem como se fôssemos, nós somos maioria. O dia que isso, de fato, né, fica nítido nos ouvidos e na posição de cada uma e cada une dentro da sua sociedade, a gente derruba a ordem. Um outro ponto que também acho que é bastante importante, aí falando um pouco do Fanon, ainda um pouco dentro dessa perspectiva, é reconhecer que há uma disputa. Eu não sei se eu sou pacifista. Não sei não, eu não sou. Mas tem algo de uma relação de disputa que me parece muito interessante, que é, primeiro, sempre ler as relações de disputa quando isso se apresenta na ordem com violência, porque sim, há disputas e a violência comparece, e ela comparece porque ela está enredada na sociedade, em como, né, as relações ocorrem, na estrutura social, isso é da ordem também da violência, isso comparece, em que a psicanálise muitas vezes tenta nomear como agressividade, né, ou uma posição fálica, enfim. Está dado que muitas vezes, como alguns corpos vão ser nomeados nessa posição como violentos, e outros não violentos, outros assertivos, eruditos, incisivos, né, e outras coisas. Mas o fato é que essas disputas existem, elas comparecem, e nós não podemos nos furtar. Quando eu digo isso, Fanon, ele é um autor atual pela infelicidade, pela decrepitude do capital. Nós não superamos as questões raciais, e elas se agudizaram. E fazer o Fanon se tornar domesticável, como vários outros autores, é uma tarefa do capital e das pessoas que estão em posições hegemônicas privilegiadas. É evidente que, com muito esforço, o movimento negro, né, os movimentos sociais, né, Andreone contou aqui do coletivo da universidade,
que foi criado, isso empurra para o inevitável, para aquilo que fica vexatório, vergonhoso ou que precisa ser prestado conta. E aí a gente inclui uma disciplina, um autor. Então, tudo isso que o capital toca e vira mercadoria, usando um jargão, e é verdade, isso pode acontecer com o Fanon e vai acontecer em muitos textos, livros, transmissões, disputa, isso vai acontecer. O que está colocado é essa inflexão que Fanon faz é atual por essa disputa que é, se a gente de fato conseguir levar com radicalidade a proposta que o Fanon colocou, essa sociedade que precisa ser substituída, que é a palavra que ele usa, ou como, na verdade, o Césaire usa, o que ele usa é uma sociedade que não funciona, uma civilização que precisa ser substituída, o Césaire fala, isso retira, isso reconfigura a sociedade. Eu acho que esse é o projeto que está colocado, essa é a posição que está colocada, e essas pessoas vão querer se agarrar naquilo que é possível, nem que seja Fanon. A nossa tarefa é disputar, é comparecer, na medida do que nos é possível, fazer com que a radicalidade de Fanon não seja apagada ou domesticada. Então, não só Fanon, como vários outros autores e autoras estão nesse processo. O Brasil vive, sobretudo, né, pensando no nosso campo psi, uma sacudida. Uma sacudida não é suficiente para virar. A gente precisa ainda de muitos outros movimentos para que isso aconteça. Então, fazer quilombo é uma das formas que a gente tem de lutar para derrubar a ordem. E o quilombo ele era composto por diversas pessoas que não cabiam dentro de um determinado tipo de organização social, escravocrata e várias outras palavras que existiam no período. É isso. Bom, queria agradecer vocês duas pelas falas potentes, desconcertantes, que é bom dar essa provocada também, muito bom. Enfim, encerrar o nosso colóquio, o nosso segundo colóquio do AGE. Nos vemos ano que vem. Obrigados a vocês que resistiram aqui até às 18h. Dizer que, enfim, é um pouco, né, mas é o que a gente consegue oferecer também, um espaço de provocação, de aprendizagem, de troca, de experiência, para que a gente vá buscando as transformações necessárias, né? E juntos. Obrigada, gente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado assim dessa mesa. Eu achei que foi uma mesa bem interessante, foi uma mesa que trouxe bastante reflexões. E fica aí para vocês pensarem o que a gente está falando sobre corpos dissidentes, universidade, colonialismo, como que a gente está pensando, né? Essa noção de incluir marcações sociais das pessoas e assim por diante. Espero que tenham gostado. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?